escravidão em Mato Grosso. Agora, fica de olho, é um tema quente, como ele foi incluído no anexo do edital, questões sobre escravidão muito provavelmente serão cobradas. E também, né, sobre a questão indígena, sobre as manifestações culturais. Então é o seguinte, pessoal, já estamos indo para os finalmente da nossa transmissão. Estou observando aqui, né, já tivemos aí 3 horas e vamos encerrar com esse assunto. Então, faz uma forcinha. Eu sei que você está cansado, mas esse cansaço vai se converter numa aprovação. Lembre-se, não existe esforço que não será recompensado. Todo o seu esforço, todo o seu estudo vai te levar para aprovação. Não se preocupe com dificuldades da banca. IBFC, eu quero você, traz para mim, vamos quebrar a banca. Eu não quero saber de nossos alunos preocupados. Ai, meu Deus, que banca difícil. Não, para o aluno estratégia não. É vem em mim, banca, eu vou quebrar você, IBFC, eu vou te gabaritar. Então, essa que é a reação. Quando você estiver na hora da prova, quando você vê, pega a prova, olha a prova, porque assim, ó, quando você está nervoso, qual que é a primeira reação que você tem? Dá dor na barriga, você começa a transpirar, dá um branco e tal. Não, isso daí é postura de medo, cara, insegurança. Primeiro motivo para não ter insegurança. Você está estudando conosco e nós vamos te orientar o melhor possível. Segundo, eu tenho certeza que você já despertou a sua consciência da necessidade de estudo. Como que você vai encarar a banca? Na hora que você pegar a prova, ler uma questão difícil, quando você vê que está perguntando um detalhe muito rigoroso, sabe o que você vai fazer? Você vai encarar a prova nos olhos. Você vai olhar para a prova e vai falar, eu quero você. Prova. Sabe o que eu vou fazer? Vou te gabaritar. Sabe o que eu vou fazer com o formulador? Eu vou desmoralizar. Eu só vou responder porque tem que responder, que senão eu mandava uma carta e falava, manda outra mais difícil. Vou acabar com você. Prova, você não é nada pra mim. O cargo é meu. Entendeu, cara? Joga a moral lá em cima. Estude, disciplina, dedicação. Todo esforço será recompensado. Pessoal, agora vamos comentar sobre a escravidão com mais detalhes. Lembre-se quais são os quilombos que sempre vão cair. Sempre vão cair. Lembra? Cansanção e piolho. Agora, falando em geral da escravidão. Primeiramente, a escravidão é uma instituição muito antiga, ela vem de Grécia e Roma e era muito diferente da escravidão que foi criada pelos portugueses. A escravidão na Grécia e em Roma não tinha um caráter étnico, ela tinha um caráter de guerra. Prisioneiro de guerra virava escravo, mesmo se falasse a mesma língua, mesmo se tivesse uma aparência física igual. Não tinha essa associação, como nós tivemos no Brasil, de associar o africano que foi escravizado à escravidão. Então veja, aqui nós temos a manutenção de um tipo de escravidão mercantilista, tá? Então anota aí, a escravidão mato-grossense era uma escravidão mercantilista. E por que que tinha escravidão não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil? Olha só, muitos de vocês chegaram a estudar em livros didáticos coisas que hoje, para a historiografia, ou seja, a pesquisa histórica, a produção histórica, soa absurdamente absurdo. Olha que redundante, né? Absurdamente absurdo. Por quê? Eu tenho certeza que alguém já deve ter ouvido falar que optaram pela escravidão africana porque o índio não se adaptou à escravidão. Existe alguém adaptado à escravidão na superfície terrestre, meu povo? Mas é claro que não. Isso daí é herança do pensamento racista brasileiro que criou essa ideia de, por exemplo, adaptação. O negro era mais forte, já conhecia um pouco de agricultura, não era tão rebelde quanto fora
o indígena, que o indígena ele tem alma de guerreiro, ele resistiu à escravidão o tempo todo. Não, cara, nada mais racista do que você afirmar isso. Até porque esta época, quando se produziam esses dados, assim, o negro e tal, era uma época, vamos colocar aí até a década de 50 no Brasil, as universidades eram muito influenciadas por um pensamento chamado darwinismo social, que é o mesmo pensamento que as expedições que visitaram Mato Grosso no século XIX, depois de declarada a independência, lembre-se que o estado de Mato Grosso foi visitado por vários cientistas, que eram chamados naturalistas, que pintavam aquarelas, que faziam registros da fauna e da flora. Principalmente, né, quando vem a família real, vem várias missões de cientistas e pintores para registrar o Brasil. Qual que era a visão que esses europeus tinham do mato-grossense? Que era inferior, que era bárbaro, que o território tinha potencialidades econômicas, só que a cultura não era civilizada, e aí eles precisariam de um toque capitalista, racional de civilização. Mas como fazer esse povo mestiço? Eles achavam que a mestiçagem fazia as pessoas ficarem inferiores. Aí como fazer esses mestiços aí de negro com índio, que na escala do darwinismo social eram as raças mais inferiores, que nunca poderiam trazer prosperidade. Aí, lá no século XIX, eles começam a pregar o branqueamento da população, que foi política oficial. Eles começaram a pregar a vinda de europeus. Tanto que lá no ciclo do café, quando, né, a partir de 1831, quando aboliram o tráfico de escravos no Brasil, lembre-se que a abolição do tráfico ela foi muito vagarosa. Ela começou em 1850 com a proibição do tráfico, com a Lei Eusébio de Queiroz. Depois temos a lei de 1871, que é a lei do ventre livre, que não resolve muita coisa. Depois também a lei de 1885, que é a lei do sexagenário. Essas duas eram mais para conter as pressões populares, as pressões abolicionistas, mas elas não surtiram efeitos práticos, até que finalmente, em 1888, foi proclamada aí a Lei Áurea, né? Foi decretada a Lei Áurea. Quando a Lei Áurea foi decretada, a escravidão já tinha caído de velha, já era inviável economicamente. Porque com o fim do tráfico escravo, começou a faltar escravos. Lei da oferta e da procura era uma mercadoria, não é? Como era uma mercadoria, faltou escravo, o preço subiu. Aí começaram a vender todos os escravos de todas as regiões para o litoral. Quando chegou a abolição da escravidão, tem um cálculo muito interessante. Antes de 1850, quando um fazendeiro comprava um escravo, ele demorava 1 ano para recuperar o investimento. Quando aboliu a escravidão, demorava 5 anos para você ter o retorno daquele investimento. Ou seja, a mão de obra escrava tornou-se cara e ela é pouco produtiva. E aí foi um dos processos, né, para acabar definitivamente com a escravidão e começar o trabalho livre, mas ela já estava muito abalada quando veio a Lei Áurea. Tanto que o Ceará e o Rio Grande do Norte já tinham abolido a escravidão há mais de 5 anos. E o Mato Grosso, ele acompanhou o processo abolicionista, claro, só que a escravidão lá foi muito presente, tinha bastante escravo, mas principalmente a partir do declínio da mineração e o desenvolvimento do gado, a escravidão passou a ser menos utilizada, porque o gado era controlado, ele era criado pelo vaqueiro. E o vaqueiro, principalmente, ou era indígena ou era caboclo, né, descendente de indígena, que recebia uma parte da produção em salário. A cada 5 crias, ele ganhava uma. Agora vem cá. Qual que é o mito? Olha, se eu fosse formular essa prova, eu ia falar assim, ó, o mito da pecuária. Tem a ideia de que muitas pessoas conseguiram se enriquecer com a prática da pecuária em Mato Grosso. Mas é mito. Por que é mito? Claro, existiram pessoas que construíram fortunas. É que ele não ganhava a cada 5 bezerrinhos um. A cada cria macho, ele ganhava um. Então, na verdade, metade. E a partir da quarta gestação da vaca.
Então, né, na verdade, dá a impressão que ele ganhava assim, uma quantidade razoável, não. Só filhote macho a partir da quarta gestação, que na prática não permitia enriquecimento. Permitia ele ter uma vida material num lugar cheio de pobreza melhor, um pouquinho melhor, mas enriquecer, fazer grandes fortunas, não, isso é um mito. Olha só, presta atenção que isso daí pode ser cobrado na prova de uma forma bem interessante, ok? Então, vamos lá, lembrando quais são os principais perfis de escravo, eito e ganho. Ganho está lembrado, escravo comercial, escravo urbano que compra alforria. Mas vamos agora pensar num tema também que eu acho presença obrigatória. Obrigatória por várias razões. Uma delas é que é um dos temas mais estudados hoje nas universidades de história do Brasil, que é a resistência dos escravos. Não é um tema novo, ele vem sendo estudado aí com muita ênfase há pelo menos 15 anos e agora está muito frequente nos concursos. Quais são as formas de resistência de escravos? Os africanos resistiam à escravidão bravamente, todas as formas que você imaginasse, desde as formas mais drásticas, como o suicídio, como o aborto, como rebeliões na fazenda em que eles procuravam tentar matar os seus donos. Haviam muitas revoltas escravas, mas a mais conhecida e importante delas eram os quilombos, que é o que eu gostaria de desenhar aqui para vocês agora. Então, de olho na tela, vem comigo e lápis na mão. Vamos lá? Olha só, gente. Um quilombo. Normalmente, ele ocupa uma grande área. Quilombo não é uma coisa pequenininha não, tá? E lembre-se que o quilombo, ele reproduz a cultura africana. E quem vivia no quilombo? Os negros que conseguiam fugir? Sim. Mas agora, cuidado. Negros brancos pobres, que os caras tentando fugir da miséria, claro, eles muitas vezes se refugiavam no quilombo, e o quilombo ele tinha ali uma certa, né, um certo contato com as comunidades, eles vendiam um certo excedente populacional, você encontrava dentro dos quilombos indígenas. E tem registro dos quilombos até de padre jesuíta que aproveitava para poder pregar a fé. Olha só, isso daqui pode ser um diferencial no seu conhecimento, que às vezes você olha lá, nos quilombos viviam negros pobres? Sim. Brancos pobres? Ah, não, branco não. Mas tinha. Olha só. E pessoal, né, corroborando aí com os nossos irmãos mato-grossenses, como é fantástico um pintado, assado ou frito ao molho. Eu gosto dos três. Eu sou filho de peixeiro, pessoal, então eu já pesquei bastante. Eu não, né? Meu pai pescava muito aí e trazia incríveis peixes aí do Mato Grosso, coisa linda, coisa fina, ou culinária maravilhosa. Agora, olha só, dentro do quilombo, agora eu quero que você observe um detalhe que pega muita gente
Mesmo. Primeiro, é uma grande área, preferencialmente de difícil contato, de difícil localização. O quilombo é a área, e dentro de cada quilombo, você tem mocambos. Ou seja, dentro de cada quilombo você tem pequenas comunidades africanas que são os mocambos. Cada mocambo é uma tribo. Aí você pergunta, mas quem que manda no quilombo? Tem um líder do quilombo todo? Tem. É o líder da maior tribo. A maior tribo que manda no quilombo. Agora, cada tribo vai ter seu modus vivendi, eles têm uma forma colaborativa entre os quilombos, eles têm agricultura rudimentar e vendem, inclusive, o seu excedente. Agora, o que que pega muita gente? Eles não reproduzem a cultura africana? Uma tribo domina a outra e isso daqui, como eu disse, dentro do quilombo tinha escravo. Como assim? Era uma forma de escravidão não parecida com a escravidão mercantil portuguesa, mas uma escravidão típica da África, que é a escravidão tribal. Que é por temporadas. E normalmente é uma forma de punição. Ok? Pessoal, fique esperto, isso daqui é quente, e quente, e quente. E olha só, a gente já comentou ao longo da aula os quilombos mais importantes. E vamos lá. Quais são eles? Primeiro, né, Cari-Terê. Quilombo do Cari-Terê. Agora, o quilombo do Cari-Terê, ele era também chamado de quilombo do Piolho. Por que será que ele era chamado de quilombo do Piolho? Porque ele estava nas imediações do Rio Piolho. O outro quilombo é o quilombo da Cansanção, que vai ficar às margens do Rio Manso, próximo aos rios Rio Manso e Serra Azul, tá? Território aí de Serra Azul, que está bem próximo aí à estrada de Paratininga, tá? Lembra desses dois, e é legal você associar o quilombo ao rio, tá? Porque às vezes vão fazer uma questão que nem é tão complicada, mas eles vão tentar fazer alguma associação. Qual que é outro quilombo que você vai lembrar? Quilombo do Mata Cavalo, né? Quilombo do Mata Cavalo está próxima região que hoje é o município de Nossa Senhora do Livramento. Ok? Então, não se esqueça desses três. O quilombo do Piolho ainda tem um elemento muito interessante. Ó, isso aqui é lá na região do Guaporé, perto da Vila Bela, né? Que fique muito ligado com tudo que diz respeito à participação das mulheres, participação feminina, né? O quilombo ele foi governado por um cara que também foi apelidado de João Piolho, ele morreu, e a mulher dele deu continuidade, que é a Teresa de Benguela.
Isso aqui é quente, hein? Benguela é a origem do escravo. Tranquilo? Então, olha só. Esquece o nome do seu namorado, da sua namorada. Mas não esquece estes 3 quilombos, ok? E lembrar das formas de resistência, por aí vai. Agora, olha só, eu queria que você observasse essa questão. Olha só, questãozinha importante, tranquila, fácil. E agora, eu quero aí que você tente resolvê-la. Te dou 30 segundos. Vamos lá. Olha só, lembrando, né, que há possibilidade sim de perguntar a localização. Só que aí fica tranquilo. Um está perto de Cuiabá, outro está perto de Vila Bela. Agora, tenta associar com os rios, viu, pessoal? É o mais fácil raciocínio e, às vezes, é aquilo que eu entendo mais a possibilidade da banca cobrar. E olha só, não há dúvidas que este movimento à rusga é presença quase que obrigatória na prova. Não está especificamente, não está muito bem especificado no edital, mas é um assunto que despenca em todas as provas. Então, infelizmente, é que nessa transmissão nós fizemos alguns recortes, um deles era falar da rusga, só que como nós já estamos avançando quase 4 horas de transmissão, acredito que não vai dar tempo de comentar com detalhes, mas olha só, quem já é nosso aluno vai ter, já tem disponível, né, uma resolução de exercícios sobre a rusga, explicação sobre o movimento. Olha só, inclusive, aproveitando que já estamos no final da aula, enquanto você vai dando uma analisada aí no exercício, pessoal, lembra, o que vai despencar nessa prova? Essa primeira parte de história que eu comentei toda despenca, e os outros 2 assuntos mais cobrados é a rusga, que foi um conflito de elite, sem projeto político separatista, porque ele aconteceu em meio a revoltas separatistas, ele aconteceu no mesmo contexto da Farroupilha, né, das revoltas que queriam não só se separar, mas proclamar a república. Eles não tinham esse projeto. Aí foi uma, né, disputa entre os conservadores e os liberais, e no final das contas, os liberais foram derrotados, né? João Poupino, que era o líder, ele foi inclusive executado. Então, pessoal, vale a pena estudar a rusga. E qual que é o outro assunto que despenca? A Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, que inclusive eu tinha trazido aqui até um material muito legal, uns mapas bem legais, mas, né, devido ao alcance, né, à longevidade aí da aula, nós vamos deixar para continuar essa conversa lá no nosso fórum de dúvidas, vamos acabar esse contexto aqui lá no nosso material. Então, também, aproveitando aí, olha só, no quilombo do Rio Manso havia desertores também. Cara, olha só, eu ia tocar esse assunto, porque eu acredito que agora mesmo vocês perceberam, eu falei que no quilombo você tinha uma variedade muito grande de pessoas. A maioria dos brancos, no quilombo do Rio Manso, eram desertores da Guerra do Paraguai. Só que aí, cuidado, esses desertores da Guerra do Paraguai, boa parte era negro. Porque você tinha a promessa para os escravos de que, caso sobrevivessem à guerra, eles
receberiam alforria. Então, fica ligado nesse tópico. A grande participação dos escravos na Guerra do Paraguai, os capoeiras, eles tiveram um grande destaque na Guerra do Paraguai, e durante a guerra, os quilombos aumentaram. Agora, vamos à nossa resposta? A falta de força policial disponível tem sido sério obstáculo à dispersão e extinção dos quilombos nas cabeceiras do Rio Manso. Trato, porém, de meios de batê-los e extingui-los inteiramente, prendendo os escravos fugidos, desertores, criminosos que ali se acham. A partir da leitura do texto acima, analise as afirmativas. Existiam quilombos em Mato Grosso? Claro. Escravos fugidos eram tratados como criminosos? O que vocês acham? Por exemplo, você é propriedade privada. Você fugiu. É uma propriedade que fugiu. Eles vão te tratar, por exemplo, te marcando a ferro. Que uma das punições aos escravos que fugiam era marcar a ferro, porque qualquer lugar que ele fosse, identificariam que ele era um negro fujão. Se ele fosse vendido, provavelmente esse cara sofreria muito, que eles iam pegar esse escravo e iria jogar para um trabalho extremamente, extremamente insalubre. Agora, eles eram tratados como criminosos? Sim, principalmente os fugidos quilombolas. Principalmente os fugidos quilombolas. Não havia escravidão em Mato Grosso, sacanagem, né? E agora, para a gente poder tentar diferenciar. Resolver os problemas provocados pelas fugas de escravos era responsabilidade exclusiva, sempre tome cuidado com essas palavras. Exclusivo, totalmente, absolutamente, nunca. Dos proprietários de engenho? Não é, essa é falsa. Por que é falsa? Porque os proprietários de engenho formavam expedições para poder destruir os engenhos? Sim. Sim. Sem dúvida nenhuma. Só que o Estado também ele se munia desse argumento. E, por exemplo, várias expedições eram mandadas pelo próprio governo. Então, essa daqui é falsa. Difícil de identificar que é falsa, mas é falsa. Então, pessoal, A1 e A2, portanto, alternativa D. E olha só, mais uma questão. Essa daqui eu tenho certeza, você vai bater o olho e saber a resposta. A presença de escravos africanos em Mato Grosso é decorrente do desenvolvimento da mineração a partir da primeira metade do século XVIII. Desde o começo, a escravidão foi acompanhada por diversas modalidades de resistência ao trabalho compulsório, entre as quais fuga e organização de quilombos. Assinale a opção que indica os 2 quilombos mato-grossenses mais importantes do 19 e 18. O que é? Isso mesmo, gente. Cariterê e Rio Manso. Questão simples, direta, objetiva. Mais uma. Quente, quente, quentíssima. 1 minuto. Mato Grosso também conheceu a escravidão africana
O uso dessa mão de obra era símbolo de poder em todo o império. Sob a presença dos negros escravizados em Mato Grosso, qual a correta? Assinale. Em razão do alto custo dos escravos e do baixo poder econômico de Mato Grosso, foram raros os registros de posse dessa mão de obra. Errado. Não confunda. O poder econômico do Estado, como um todo, era pequeno. Mas havia uma elite rica, muito rica, que podia ter escravos. Alternativa B. Em Mato Grosso, o uso dos negro da terra é índio. Tá? Negro da terra restringiu o interesse pelo uso da mão de obra africana às atividades de ganho? Claro que não. Olha só, está falando que a escravização dos indígenas fez que os negros só fossem escravizados em atividades de ganho? Não. A mão de obra africana em Mato Grosso, devido ao seu alto custo, foi utilizada só, olha o perigo das palavras, exclusivamente, totalmente, absolutamente, nas plantações de cana dos grandes engenhos? Não, gente. Inclusive, os engenhos tiveram uma curta duração, final do Império e início da República. Consequentemente, chegamos na letra D. A sociedade mato-grossense conheceu escravos de eito, de ganho e domésticos, como era comum em todo o Império. Pessoal, bem tranquila essa questão. Alternativa D. E agora, olha só, vamos tentar encerrar a nossa transmissão comentando um pouco aí sobre os povos indígenas, tema quente, 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 quentíssimo. E ao final eu vou fazer um comentário síntese para dar aquela dica do que pode ser cobrado. Olha só, vamos lembrar primeiramente que os povos indígenas que nós tivemos, temos ainda no Brasil, eles têm uma diversidade étnico-linguística muito grande. Então é muito comum em alguma questão eles tentarem te confundir da seguinte forma. Havia uma certa unidade cultural dos índios? Não. Ou às vezes eles falam, os portugueses enfrentaram em grandes batalhas confederações de indígenas unidos contra o português. Se você vê a confederação, já arrisca. Sabe por quê? Durante a produção histórica brasileira, você tem muitos episódios que são chamados de confederações indígenas. Por exemplo, Confederação dos Cariris, Confederação de N tribos. Tudo isso, hoje, pela atual leitura da história, é considerado uma generalização errada dos historiadores da época, que conseguiram ver uma homogeneidade onde não existia. Então, principal característica, pessoal, é principalmente a diversidade étnico-linguística. E além da diversidade étnico-linguística, vamos nos lembrar que são povos sem propriedade privada, que viviam dentro de uma organização tribal e que eles tinham um ritual de existência totalmente diferente, a ligação com a terra totalmente diferente, uma forma de se viver bastante sustentável e envolta de mitos muito grandes que vão tentar, por exemplo, explicar o surgimento do mundo, a criação. E, inclusive, vamos lembrar que temos calendários indígenas, Algumas manifestações culturais de indígenas têm a ver com a datação e a temporalidade deles, época da pesca, época da caça. Então, lembre-se que também são povos guerreiros. E povos guerreiros no sentido que nunca aceitaram mesmo a escravidão, nem a dominação. Mas cuidado, isso não significa que o negro aceitou. A gente acabou de ver que a resistência africana era muito forte, muito forte. Então, lembre-se também que você tem aí a figura do cacique, que é o líder político, o pajé, que é o líder religioso, e a religião dos indígenas é chamado animista. O que é animista? De animado, vem de animado, acredita que toda a natureza é animada de vida. Por exemplo, a água, os rios como um todo, a lua, jaci para os índios, as árvores, tudo seria dotado de vida, o animismo. E lembrar que esse componente cultural ele é muito importante em todo o Centro-Oeste. Vamos dar destaque para o estado do Mato Grosso. Agora, pessoal, eu gostaria de chamá-los à tela para ver alguns mapas. Vem comigo. Tópico importante.
Olha só, nós podemos perceber aqui alguns tópicos importantes que, no caso, o tamanho dos territórios indígenas e o tamanho da população indígena. E aqui você vai perceber uma coisa. Quais são os territórios com maior área? Amazonas, Pará e Mato Grosso. Tem mais terra indígena. Vamos lembrar que a principal reserva indígena brasileira, a reserva do Xingu, fica mais ou menos por aqui, né? Ela está no Mato Grosso. Reserva aí, Parque Nacional do Xingu, criado pelos irmãos Vilas Boas. Então, outro tópico importante, os irmãos Vilas Boas. E olha só, as maiores populações indígenas, você também vê que é norte e centro-oeste, né? Maiores populações aqui, ó, Amazônia, o irmão Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Agora, em diversidade étnica, diversidade de tribos, variedade de tribos, a maior variedade de tribos é Mato Grosso, a maior diversidade étnica tribal. E aqui, nesse mapa, nós podemos ver os conflitos dos indígenas, que os conflitos são intensos. E o que vai provocar a maioria desses conflitos? Olha só, conflito com garimpeiros. Então, podemos observar, né, várias áreas de conflito com garimpeiro e também áreas de conflito por pressão de grandes fazendeiros, poceiros. É onde acontece o que nós chamamos de grilagem de terras. E os territórios indígenas estão, em geral, sobre jazidas minerais que são muito importantes, que têm uma grande possibilidade de exploração, e isso, não há dúvida, vai criar um monte de conflito. Aqui é para nós podermos dar uma observada, né, nos territórios da população brasileira. Você vê que a população brasileira é litorânea. E que, olha só, pouco populoso, pouco povoado. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Identifica as principais terras indígenas. O que é uma terra indígena? É aquela que já é reconhecida como de direito. E aqui podemos observar, né, no mapa, olha só, de novo, a variedade das terras indígenas. Aqui no nordeste do estado é onde nós temos o Parque Nacional do Xingu. E veja só, a população do Mato Grosso é muito influenciada pelo elemento indígena. Como eu disse, a maior variedade, né, depois da Amazonas. E existem 71 terras indígenas. Agora, o que é a definição de terra indígena para a nossa Constituição Federal? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Muito bem. Então, fica ligado aí com esse conceito, entendo ele como muito importante para o seu certame, e vamos lembrar do histórico de conflitos aí da comunidade indígena, que desde o início da colonização você teve a escravização e o extermínio da população. E no século XX, no final do século XIX, a expansão da agropecuária. No final do século XIX, a expansão das fazendas de gado. No século XX, principalmente a partir da década de 70, a expansão da agropecuária. E atualmente, a expansão da soja e da fronteira agrícola. Vamos nos lembrar dos irmãos Vilas Boas, que tem um papel importantíssimo aí na estabilização das tribos indígenas. Então, olha só, eles foram responsáveis por apaziguar e fazer laços e fazer, né, negociações
entre as tribos que estavam em guerra e os responsáveis pelo Parque do Xingu. Outros momentos tensos, construção de rodovias federais, que tem que deslocar tribos indígenas. Outro caso, né, de deslocamento de tribo indígena é a construção de grandes obras, por exemplo, hidrelétrica, e o caso dos conflitos com os garimpos. E vamos fechar agora comentando aqui do patrimônio histórico. Aqui nós temos uma imagem que você que está aí deve ter já, com certeza, se deliciado com o som da viola de coxo. Que vai acompanhar, né, como nós sabemos, o cururu, o siriri, as manifestações religiosas populares. E olha só que interessante, a viola de coxo ela é considerada patrimônio artístico, patrimônio histórico brasileiro. Tem um instituto, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Sugiro que vocês deem uma olhada no site do IFAM, aí lá você entra no IFAM Mato Grosso e você vai ter uma série de vídeos sobre o patrimônio histórico de lá. Aqui nós temos, olha que nome difícil de pronunciar, Yaokva. Da tribo Enauene. Ele vai estabelecer o calendário indígena, uma temporalidade indígena diferente. Só anota aí, né? Outra temporalidade, outra noção de tempo. Outra temporalidade. E esse calendário ele começa, né, com o início da temporada de pesca. Podemos falar lá do Parque Nacional do Xingu, o ritual mortuário, Quarupi. Eu acho, pessoalmente, um dos rituais, né, é mortuário e tal, mas é um dos rituais mais lindos das comunidades indígenas, como praticamente toda manifestação cultural importante aí. Agora vamos ver como isso vai poder estar numa prova. Vamos lá? As populações indígenas que habitavam o Mato Grosso antes da fundação de Cuiabá encontravam-se exterminadas, quase exterminadas, devido à mortandade, devido a ataques, não. Exterminadas não, tanto que, como a gente comentou até hoje, né, é muito grande. B. Organizavam-se no Alto Xingu uma grande coesa e confederação bastante populosa. Não, os indígenas, eles se uniam às vezes para brigar, mas não era uma confederação. Apesar de diversas, em seu maior número, do grupo Bororo, não, muita diversidade étnica. Considerado pelos colonizadores violentos por resistirem a... Não. E lembrando que os rituais antropofágicos são dos tupi-guaranis, as tribos litorâneas. E olha só, eram heterogêneas, ou seja, muito variadas, uma vez que os processos colonizatórios haviam deslocado grupos indígenas de diferentes troncos linguísticos para o interior do continente. É essa daqui, pessoal. Letra D. E vamos agora encerrar com esta questão. Última questão da noite. Agora, guerreiros, vamos ir para os finalmente. O descanso dos justos. O descanso do concurseiro que se dedicou até o último instante para garantir sua vaga. Olha só, tendo em vista a fundação de Cuiabá e a ocupação do Mato Grosso, considere as assertativas. Cuiabá, além de outras cidades, foi fundada na época da descoberta do ouro e diamantes? Sim.
Com o esgotamento da atividade extrativa, a área citada passou por um longo período de estagnação econômica. Quando acabou o ouro, entrou em crise e lentamente foi substituído pelo gado. Verdade. As principais atividades econômicas dos povoados mato-grossenses, pois a época aurífera, pós-época aurífera, eram a pecuária extensiva, extração rudimentar de madeira e pequena agricultura de alimentos. Depois da queda da mineração, sim. A fundação de Rondonópolis, nas proximidades de Cuiabá, no final do século XIX, reforçou a posição da capital mato-grossense. Não, essa não tá legal, não. A data tá errada. Rondonópolis reforçou a posição, mas a data tá errada. Então, pessoal, 1, 2, 3, alternativa A. E é isso aí, pessoal. Olha só, vamos agora encerrar a nossa transmissão. Estão todos aí bastante, cansados, estudaram bastante, já é tarde da noite. Então, amanhã, bons estudos. Se você for varar a noite, sempre bons estudos. Agora, só para poder fechar, você tente associar a herança indígena e a herança africana a vários elementos, por exemplo, da nossa cultura imaterial. Sabe aquelas imagens, que a gente acabou de ver, dos rituais indígenas, das danças indígenas, da culinária indígena, por exemplo, a viola de coxo, por exemplo, as danças populares. Isso é patrimônio histórico? Sim. Que tipo? Patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é, por exemplo, o jeito de fazer. Então, o patrimônio imaterial mato-grossense é muito forte. Vamos lembrar da influência na formação étnica, na formação genômica e cultural, da influência indígena e africana, e lembrar das heranças da escravidão, que são muito profundas também no jeito de falar, no jeito de se musicalizar a vida, no linguajar brasileiro, na culinária brasileira e na etnia e na cor da pele do brasileiro. Só que isso também gerou um monte de problemas a longo prazo, porque entre as heranças você tem coisas belas como a cultura, a dança e a musicalidade, mas nós temos terríveis heranças da época da escravidão, como, por exemplo, o racismo, o desprezo por trabalhos manuais, que aqui no Brasil sempre se associa trabalho manual com pobre, ou com uma coisa menos dignificante. Então, não só temos as heranças positivas, mas temos as heranças negativas. Até porque a história do século XX foi a história da tentativa da integração da cidadania do descendente do africano. Pessoal, temos lembranças lindas e lembranças tristes. Agora, vamos nos concentrar. Hora de descansar. Eu agradeço muito, pessoal, a presença de vocês, a audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado, boa noite e lembre-se, sempre foco no sucesso!